Bom, olá meus caros alunos, mais uma vez professor Darlan aqui, professor de Geografia, e dessa vez uma aula especial de resolução de questões. Nós vamos revisar aí, passear por uma revisão de questões, dessa vez sobre Geografia do Brasil. Então, se você vai fazer concurso público ou então vai fazer alguma prova e quer de repente revisar alguns pontos interessantes, eu selecionei aí 10 questões de geografia do Brasil que são muito comuns em provas de concurso e em avaliações de uma maneira geral. Você pode baixar o material aí na descrição do vídeo, tá? Tem um apanhado aí das 10 questões, você baixa o material, tenta resolver as questões, né, apenas com o conhecimento que você tem. E aí, respondidas as questões, você vem para cá para o vídeo para corrigir essas questões e ver como é que você está aí de geografia do Brasil. Então vamos lá para as questões? Comigo na tela, resolução de questões, revisão aí, professor Darlan de geografia. Vamos então à primeira questão, diz o seguinte: com 8.514.876 km², o Brasil é o quinto maior país do planeta. É o quinto maior país do planeta em extensão territorial. Os países que possuem área maior que a do Brasil são. Veja, essa questão aqui, ela quer saber de você se você conhece o mapa mundial. Essa questão aqui quer saber de você se você conhece quais são os 5 maiores países em extensão territorial do mundo. A própria questão já disse que o Brasil ocupa a quinta maior posição. Mas você sabe quais são os 4 primeiros países? Então vamos fazer aqui uma revisão rápida. Eu trouxe para você aqui o mapa mundi. Você tem que ter esse mapa mundi aí em mente, ter uma noção aí dos países, e a gente também vai falar da importância que tem um país ter uma grande extensão territorial, como no caso do Brasil. Isso implica, obviamente, vantagens e desvantagens que a gente vai falando aqui durante a aula, durante a resolução de outras questões. Tá bom? Então, voltando aqui para a tela, aqui eu trouxe um mapa mundi para você, onde eu tenho os países mais extensos do mundo. Então observe que nessa lista aqui, em primeiro lugar, está aqui a Rússia, né? Com mais aí de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, em primeiro lugar, aqui a Rússia. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para a gente visualizar melhor. Então, aqui está a Rússia em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho aqui o Canadá com mais de 9 milhões, né? Canadá, mais de 9 milhões aí também de área territorial, segundo lugar. Seguido pela China também, ó, ali bem pertinho um do outro, né? A China com 9 milhões 596 mil. Depois os Estados Unidos está aqui em quarto lugar, e finalmente o nosso Brasil, que ocupa a quinta posição. Eu gosto muito de criar mnemônicos. Você sabe que mnemônicos são artifícios que a gente usa para gravar, para memorizar alguma coisa. E eu já criei muitos mnemônicos, também músicas, né? Vale qualquer coisa para você aprender a matéria, né? E eu quero deixar um mnemônico aqui para você sempre que se deparar com essa questão, uma questão simples, basta que você conheça aqui o mapa mundi, né? Ter uma noção aí da dimensão territorial dos países, mas você consegue formar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o mnemônico é Rucaxieu.
Então, toda vez que falar em extensão territorial dos países, você vai gravar Rucaxieu. Darlan, o que é Rucaxieu? Rucaxieu são os 4 maiores países antes do Brasil. E aí eu sei que o Brasil ocupa a 5ª posição. Então, Rucaxieu, Ru de Rússia, CA de Canadá, Xi de China e finalmente aqui os Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala em Rucaxieu, a gente lembra aí dos países Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Por que eu falei que a extensão territorial dos países é muito importante? Veja, existem várias implicações num país ter uma grande extensão territorial, principalmente no seu aspecto econômico. Você não pode esquecer, aliás, isso aqui é uma curiosidade, os 15 maiores países do mundo em extensão territorial, eles cobrem mais da metade de todo o solo do planeta. Olha só! Os 15 maiores países em extensão territorial do mundo, eles cobrem uma área de mais de 50% de todo o solo do planeta. Então veja, no solo existem várias riquezas, né? Então países que têm uma extensa área territorial, obviamente que tem uma grande possibilidade aí de ter muitas riquezas minerais. No caso do Brasil, isso é indiscutível, né? A gente vai falar muito sobre isso. Mas também existem algumas desvantagens de ter uma extensa área territorial. Poderia aqui falar rapidamente que uma desvantagem é você ter uma dificuldade de integrar as várias áreas, né? Principalmente no aspecto populacional, né? Você vai ter áreas com maior concentração populacional, outras com menores concentrações populacionais. Veja que também um outro grande problema da grande extensão territorial de um país são as fronteiras. Olha o que aconteceu no governo passado do presidente americano, que causou aí um auê, né? Causou uma polêmica, uma discussão internacional sobre a questão da fronteira ali, no caso dos Estados Unidos e México, né? Querer construir um muro, quer dizer, você fica mais preocupado com essa questão de fiscalização das fronteiras. Então, isso realmente se constitui um problema em ser aí um gigante, né? Então, a gente já sabe aqui que os 5 maiores países do mundo estão aí na tela. Eu também gostaria de complementar numa folha em branco aqui, ó. Eu gostaria de complementar essa lista, né? Essa lista aí, ó. Em 6º lugar, meus caros, eu tenho a Austrália, seguido aí em 7º lugar da Índia, em 8º lugar a Argentina, em 9º lugar o Cazaquistão e em 10º lugar a Argélia. Você não precisa decorar essa lista. Mas só por curiosidade, né? Então eu já conheço os 5 países, os 4 Rucaxieu, 5º Brasil, e aí seguido justamente aqui da Austrália em 6º, 7º Índia, 8º Argentina, 9º Cazaquistão, 10º Argélia. Isso apenas para você ter aí uma noção, né, dos 10 maiores países do mundo. Tem uma outra observação importante que eu queria fazer com você aqui em relação a essa lista, uma questão que eu já vi em prova. Observe lá no mapa. Aqui no mapa, veja, os Estados Unidos ele está ocupando a 4ª posição. Olha, os Estados Unidos, você bem sabe, que possui terras, aquilo que a gente chama de terras contínuas e terras descontínuas. O que seria a terra contínua dos Estados Unidos? É esse território aqui que a gente conhece, né? Ó, exatamente esse aqui que eu estou circulando aqui. Ó. Essa é a terra contínua. Ou seja, que faz parte ali do continente, né? Que faz parte ali, tá continuamente constante, né?
Só que os Estados Unidos, meus caros, você sabe que tem aqui o Canadá, aliás, o Alasca, melhor dizendo, que fica aqui do lado do Canadá, é território dos Estados Unidos. É território dos Estados Unidos. E eu tenho aqui, ó, o Havaí. Eu tenho aqui também o Havaí. Escrever aqui Hawaii, né? Para muitos chamam de Hawaii, Havaí. Então eu tenho esse território aí dos Estados Unidos. O que significa isso? Veja que o Brasil e os Estados Unidos estão ali muito encostados. Olha lá no gráfico, ó. 9.363.000, o Brasil 8.514.000. Bom, os Estados Unidos só ocupa essa quarta posição em razão dessas terras contínuas que ele tem. Aliás, dessas terras descontínuas que ele tem, tá? Se nós desconsiderarmos essas terras aí dos Estados Unidos, ou seja, se eu tirasse o Alasca e tirasse o Havaí, aí o Brasil ficava em quarto lugar. Olha que curioso, né? Quer dizer, os Estados Unidos só ocupa a quarta posição em termos de extensão territorial graças às suas terras descontínuas. Mas se a gente tirasse o Alasca e o Havaí, o Brasil passava a ocupar a quarta posição. Então, essa observação é importante para que você não vacile, né? Se alguma questão justamente cobrar isso. Bom, uma outra curiosidade, a folha em branco aqui, ó. Uma outra curiosidade, já que a gente está falando de extensão territorial dos países, eu quero colocar aqui para você os 5 menores países, né? Chamados países do mundo. Também é interessante você conhecer. Em primeiro lugar está o Vaticano. Você sabe que o Vaticano se localiza lá na Itália. Em segundo lugar, Mônaco. Mônaco, que está ali no sul da França. Em terceiro, Tuvalu, que é um arquipélago do Pacífico. Em quarto lugar, aliás, desculpem, pessoal. Em terceiro lugar está Nauru. Desculpem, Nauru, que é uma ilha do Pacífico também, né? Agora sim, em quarto, Tuvalu, que é um arquipélago do Pacífico. E em quinto lugar está San Marino, na Itália. Então, apenas por curiosidade, né, esses 5 menores países do mundo, veja que o Vaticano está aí no primeiro lugar. Você sabe que o Vaticano ele está lá na Itália, mas ele se constitui num estado, né, numa nação, num estado independente, cujo líder maior é o Papa, né? Então, ali existe aquilo que nós chamamos de teocracia. O Papa é o líder religioso e também é o líder político. Então, a região do Vaticano é considerada um estado soberano, portanto, é considerado país, e aí os livros trazem como esse sendo o menor país em área territorial, seguido aí de Mônaco, no sul da França, seguido aí de terceiro lugar de Nauru, ilhas do Pacífico, né, que tem a sua independência. Muitas ilhas foram colonizadas pela França, pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, e muitas conseguiram sua independência e acabaram sendo soberanas, por isso consideradas países, mas países muito, muito, muito pequenos, tá bom? Só para você ter essa noção aí dessa curiosidade sobre essa questão de extensão territorial. Portanto, meus caros, se você souber aquele mnemônico, né, Ru Caxieu,
Se você souber aquele mnemônico, obviamente que você vai marcar aqui, portanto, aquilo que seria a letra C. Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Resposta correta, letra C. Vamos adiante, mais uma questão, segunda questão. A grande extensão territorial do Brasil proporciona ao país fronteira com quase todas as nações sul-americanas. Os dois países que não se limitam com o Brasil são... Bom, essa questão também é uma questão clássica que cai muito aí em concursos, em provas e tal. Essa questão ela fala também da extensão territorial que o Brasil tem, tá? E a gente vai falar aqui também de algumas características importantes, né? Como também fala, essa questão quer saber se você conhece o mapa da América do Sul. Se você conhece o mapa da América do Sul. Então, gente, é preciso que a gente tenha realmente conhecimento dos países. Então, o Brasil, por ter essa grande extensão territorial, ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de dois, que é isso que a questão quer saber de você. Então, obviamente, eu trouxe um mapa aqui para a gente revisar junto, para a gente observar quais são os países aí que compõem a América do Sul, visualizar o Brasil e ver quais são os países que fazem fronteira e aqueles que não fazem fronteira. Então, confere aí comigo no mapa. Então, temos aqui, ó, o mapa da América do Sul, tá? E aqui o Brasilzão, né, ocupando aqui a maior parte das terras da América do Sul. Então, vamos responder a questão observando aqui no mapa e tendo justamente a noção de localização no mapa. Então, aqui no norte, ó, e isso faz com que a gente também fale dos limites, né, que o Brasil possui, né? Quais são os limites que o Brasil possui. Então, olha só, aqui eu tenho Guiana Francesa aqui no norte, eu tenho o Suriname, ó, todos fazendo fronteira aqui com o Brasil, ó. Eu tenho a Guiana também fazendo fronteira aqui com o Brasil. Eu tenho a Venezuela fazendo fronteira, observe aqui, ó, fazendo fronteira com o Brasil. Colômbia fazendo fronteira com o Brasil, ó. Aqui, ó, outro que faz fronteira, Peru, mas olha aqui, pessoal. Esse país aqui, ó, o Equador, ele está distante aqui, ó, ele não tem as suas terras coladas aqui com o Brasil. Então eu já tenho um país que não faz fronteira com o Brasil, o Equador. Aí eu venho aqui, ó, descendo aqui Bolívia, descendo aqui Bolívia, ó, faz fronteira com o Brasil. Descendo aqui, ó, Paraguai faz fronteira com o Brasil. Descendo, ó, esse pedacinho bem aqui agora, ó, a Argentina faz fronteira com o Brasil. E finalmente aqui no sul, ó, eu tenho o Uruguai que faz fronteira com o Brasil. E ficou faltando mais um, ó, que é justamente esse daqui, ó. Então, quais são os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil? Justamente Chile e Equador. Então, voltando lá para a questão, né? Os dois países que não se limitam com o Brasil são letra B, né? O Chile e o Equador. Questão tranquila, né, para aquele que conhece, obviamente, aí o mapa da América do Sul, que tem a noção aí da localização desses países e já sabe então que o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil, tá? Eu quero aproveitar para comentar com você a respeito dessa grande extensão territorial do Brasil, alguns pontos também importantes. Vamos lá na folha branca, ó. Vou aqui a folha branca aqui para você, ó. Então vamos aqui à segunda questão, né? Quais são os pontos que eu quero destacar aqui com você? Ó, o Brasil, ele é conhecido como país continente. Você pode encontrar essa expressão em muitos livros e em muitas questões de prova. Então, país continente, o que é isso? Que o Brasil, pessoal,
ele é comparado por muitos autores como um verdadeiro continente, né? Quer dizer, as dimensões territoriais do Brasil são tão grandes, que ocupa aí maior parte da América do Sul, que alguns autores consideram ele como um verdadeiro continente. Por isso tem essa expressão aí, país-continente. Outro aspecto que eu queria trazer aqui com você, além disso, é a questão da regionalização. A questão da regionalização. O que é isso? O Brasil é tão grande, tem uma área tão grande, que dentro da geografia a gente tem o conceito de regionalização. O que é regionalizar? É você dividir em regiões. Então, essa divisão em regiões, elas podem ser feitas segundo vários critérios. Mais adiante, nós vamos ver, em outra questão aqui, quais são as regiões brasileiras segundo o IBGE. Então, existe uma regionalização que eu levo em consideração a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostra a organização político-administrativa do Brasil e as suas 5 regiões, tá? Dividida pelo IBGE. E aí você tem aí os estados compondo cada região. A gente vai ver numa questão já, mas eu estou só adiantando aqui. Mas eu posso levar também em consideração critério exclusivamente econômico ou também social. Bom, nesse aspecto eu posso dividir o Brasil em apenas 3 grandes regiões. A Amazônia, o Nordeste e o chamado Centro-Sul. Então veja que há vários critérios para a gente regionalizar um país. No caso do Brasil, você deve levar para a sua prova, deve levar essa dica aqui de conhecimento que, segundo o IBGE, ou seja, a divisão oficial, a regionalização oficial, eu tenho aí 5 regiões, que a gente vai ver em outra questão. Mas eu tenho também uma outra regionalização, que é a chamada regionalização geoeconômica. E aí eu vou ter 3 regiões, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, esse é um aspecto também muito importante. Observe aqui no mapa, aqui que eu trouxe para vocês, né? Observem aqui no mapa que o território brasileiro, ele, nós já falamos, faz fronteira com quase todos os países. E aqui vai uma dica até de redação, que é justamente a questão das vantagens e desvantagens de um país ter uma grande extensão territorial. Veja, quais seriam as vantagens do Brasil ter essa grande extensão territorial? Veja, nós temos uma variedade climática muito grande. Isso pode ser também uma grande vantagem, porque aí você pode ter diferentes culturas, como de fato temos, né? Na região norte, determinadas atividades econômicas, no sul, outras, enfim, essa variedade climática faz com que também a gente tenha uma variação da vegetação e também das atividades econômicas. Também o território brasileiro, meus caros, nós temos aqui, e vamos resolver uma questão, você vai ver que o Brasil é tão grande que tem diversos horários. Nós temos vários fusos horários. Olha que loucura, né? Vários estados, você pode estar em outro estado e o horário é completamente diferente. A gente também vai ver isso, né? A questão do turismo também, que é muito importante, né? Essa diversidade aí, as praias, florestas, né? Áreas aí de serra, o cerrado brasileiro, enfim, nós temos aí uma cultura muito grande, até em termos populacionais, que advém desse aspecto de extensão territorial do Brasil. Não esqueça também que o território brasileiro nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Olha lá no mapa comigo, você lembra aqui, ó, do período das capitanias hereditárias, você lembra do Tratado de Tordesilhas? Bom, essa linha que eu tracei aqui é como se fosse a linha de Tordesilhas, que dividia o mundo entre as duas potências da época, que era Portugal e Espanha.
Então, o Brasil ele foi colonizado aqui, né, por Portugal, desse lado aqui, a leste da linha de Tordesilhas, e toda a área que ficava a oeste pertencia justamente à Espanha. Então veio aquele período das capitanias hereditárias, lembra disso? Isso é bastante explorado lá na história. Então eu tinha aqui as capitanias hereditárias, e com isso, dentro desse esquema aí das capitanias hereditárias, o Brasil, ele gradativamente ao longo da sua história foi expandindo a sua extensão territorial para o oeste. Então não esqueça que a expansão para o oeste envolveu inclusive guerras, né? Inclusive tratados internacionais e principalmente a questão da expansão da fronteira agrícola e da pecuária. Então não esqueça de dar uma revisada aí nos livros de história e nos livros de geografia a respeito desse aspecto. Outro aspecto que eu quero falar com você aqui, também, que aqui está expresso no mapa, é a questão dos pontos extremos do Brasil. Então, aproveitar para fazer logo uma grande revisão aqui nessa questão, que são os chamados pontos extremos do Brasil. Darlan, o que seriam esses pontos extremos? Bom, pontos extremos, meus caros, são os limites máximos do Brasil no norte, tá? No norte, no sul, olha só, no sul, no leste, cortou aqui, né? No leste e no oeste. Então, quais são os limites máximos de norte a sul e de leste a oeste? É como se você esticasse aí uma corda, né, no território brasileiro, e você vai obter, né, a medida máxima de norte a sul, de leste a oeste. E também esses pontos que ficam aí. Isso aí é questão de exploração de muitas provas. Muitas provas exploram esse aspecto aí dos pontos extremos. Então vamos revisar aqui quais são os pontos extremos do Brasil. Observe que se eu esticar uma corda de norte a sul do Brasil, olha, eu vou obter uma extensão de 4.394,7 quilômetros. E se eu esticar essa corda, ou se eu quiser percorrer de leste a oeste o território brasileiro, eu vou percorrer 4.319,4. Olha só que curiosidade, é bem próximo, né? As medidas é quase um quadrado, né? Então são mais de 4.000 quilômetros que você percorreria ou de norte a sul, ou de leste a oeste, Então, quais seriam os pontos extremos? Bom, você vai encontrar na maioria dos livros os pontos extremos aqui, ó, a nascente do rio Ailã em Roraima. Mas alguns livros vão trazer que aqui o ponto extremo no norte é o Monte Caburaí. Então esse Monte Caburaí, que fica em Roraima, é a nascente do rio Ailã, que muitas vezes, né, é considerado muitas vezes aí como o ponto extremo norte do Brasil. Aqui no sul, o ponto extremo é o chamado Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto extremo no leste do Brasil é a chamada Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. E finalmente a oeste eu tenho a nascente do Rio Moa, no estado do Acre, E muitos livros também trazem a serra, você pode anotar aí no seu caderno, na sua anotação, a Serra da Contamana. Então, nessa serra eu tenho aí a nascente do rio Moa, que fica justamente o ponto oeste, o ponto extremo oeste do Brasil. Eu também criei um mnemônico, os alunos adoram esse mnemônico,
para você gravar aí os pontos extremos. Eu criei uma música e se você tiver aí à noite sem sono, sem nada para fazer, você fica cantando essa canção e grava aí os pontos extremos. É mais ou menos assim, ó. Pontos extremos, vou te mostrar. É fácil memorizar. Ao norte, Caburaí. Ao sul, Arroio Chuí. Ao leste, Ponta dos Seixas. A oeste, tem Contamana. Viu como é fácil de aprender? Você jamais vai esquecer. Beleza, pessoal? Como eu gosto muito de música, você já deve ter visto que eu amo música. Aí de vez em quando a gente faz aí esses macetes, né, esses mnemônicos para a gente gravar. Então tá aí os pontos extremos: ao norte, Monte Caburaí; ao sul, Arroio Chuí; ao leste, Ponta dos Seixas; e ao oeste, Serra da Contamana. Bom, finalizando, né, aquilo que eu disse a vocês, finalizando nossa pequena revisão aqui, ó, e nós vamos resolver mais questões lá na frente sobre isso. Eu trouxe justamente a divisão político-administrativa do Brasil, a divisão regional segundo o IBGE, que divide o país aí em 5 grandes regiões: de verde, norte; de azul, nordeste; de amarelo, centro-oeste; de vermelho aí, sudeste; e de violeta ou roxo, né, você tem aí a região sul. Então, 5 regiões administrativas. Também trouxe aqui para você mais uma consequência aí do Brasil ter uma grande extensão territorial, e apenas por curiosidade eu também trouxe isso para que você tenha mais conhecimentos da importância da extensão territorial do Brasil, que é a questão do seu litoral. É inegável que o litoral brasileiro é um dos mais ricos do mundo, E se a gente pegasse e fosse percorrer aqui, ó, esse litoral aqui, ó, inteiro, se você fosse caminhar ou pegar uma bicicleta ou um carro e fosse percorrer esse litoral todo, nós temos aí um total de 7.491 quilômetros de extensão. Então veja que é muita coisa, né? É muita coisa. 7.491 quilômetros. Isso faz com que o Brasil seja o 16º país em termos de litoral, 16º maior litoral do mundo. 16º maior litoral do mundo. Aqui, meus caros, também, ó, 17 estados do Brasil. Veja aqui, né? Pegando aí todo o litoral brasileiro, ó, você vai conferir aqui comigo, ó, 17 estados têm litoral, ou seja, são costeiros, sendo que o maior litoral é do estado da Bahia. O maior litoral é o do estado da Bahia e o menor litoral aqui, ó, é do estado do Piauí. Por que eu estou falando isso? Porque o litoral possui grandes riquezas, né? O mar do Brasil, vou já voltar lá no mapa, mas veja, o mar do Brasil, as praias, né? O turismo, a força econômica que tem isso é incrível. Então não é à toa que o Brasil é o 16º maior litoral do mundo e também aí tem praias belíssimas, conhecidíssimas no mundo inteiro. Olha aí, a Bahia tem o maior litoral e você tem praias incríveis e turísticas na Bahia, né? O estado do Ceará também, né? Tem muitos locais turísticos aí de praia e tudo mais. E o menor litoral aí o do Piauí. Veja algumas características aí importantes também a respeito do litoral, que às vezes é cobrado em prova, é a questão do mar territorial, né? Que aí está expresso de azul. Então, o mar territorial tem a soberania total do país, é cerca de 22 quilômetros. Então, 22 quilômetros aqui, ó, é o chamado mar territorial. Aí eu tenho a chamada zona econômica exclusiva, tá? A zona econômica exclusiva, que são 200 milhas
ou 370 quilômetros, né? 370 quilômetros, que eu tenho a soberania sobre recursos vivos e não vivos, tá? Observe que aqui, ó, o mar territorial brasileiro, ele se estende até aqui, por quê, ó? Porque aqui eu tenho as ilhas de São Pedro e São Paulo, eu tenho o arquipélago de Fernando de Noronha, tá? Então a gente tem aí ilhas, olha aqui, ó, a ilha de Martim Vaz, ó. Veja que ela está circulada aqui, então isso é território brasileiro. Então toda essa área aqui pode ser explorada pelo Brasil. Não esqueça também que aqui de vermelho eu tenho chamado limite da plataforma continental proposta brasileira, a exploração de recursos minerais até 350 milhas náuticas. Não esqueça que aqui no litoral brasileiro, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho o Brasil aí dominando, por exemplo, a exploração de petróleo em plataformas continentais. O Brasil é o único país do mundo que tem a experiência, o know-how, a técnica de fazer esse tipo de exploração. Tanto é que vem países do mundo estudar, né, as plataformas continentais brasileiras para ver como é que eles podem explorar petróleo. Bom, meus caros, eu acho que essa revisão aqui foi muito boa e a gente descobriu justamente aí a questão dos limites territoriais brasileiros, descobrimos aí a importância do Brasil ser esse país continente de grande extensão territorial, quinto maior país do mundo. Vamos então à terceira questão. A terceira questão diz assim: assinale a alternativa incorreta. Eu gosto sempre de marcar, pessoal, olha só, aqui vai uma dica. Muitos alunos erram as questões porque não leem o enunciado das questões. Então, veja o enunciado, ele está pedindo a incorreta, então você tem que mudar a chavezinha aí, né? Então, você vai ter aí, basicamente, 4 alternativas que são corretas e apenas um que está errada, né? 4 corretas e uma que está errada. Então, vamos ver aí do que essa questão trata. Bom, aqui fala do Brasil, né? Principalmente aqui, ó, onde é que ele está localizado, faz fronteira, é cortado e tudo mais. Bom, por que eu trouxe essa questão? Para fazer uma revisão com você sobre localização do Brasil. Você também tem que ter noção sobre a localização do território brasileiro. Isso é bastante explorado em provas. Vou fazer aqui uma revisão rápida. Estou tentando ser o mais rápido possível. Fazer uma revisão rápida aqui sobre localização do Brasil para a gente poder resolver a questão sem problema. Então acompanhe lá no material. Veja, eu tenho vários critérios que eu posso utilizar para localizar um país. No caso do Brasil, a gente vai utilizar aqui primeiro o critério justamente das linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Moçada, você tem que saber, olha, tem aluno que não sabe nem o nome dos paralelos e do meridiano central. Você não pode vacilar, né? Então tem que saber realmente o nome, tem que ter uma noção aí de localização. Então olha lá, ó. Pessoal, aqui nós temos o Brasil em relação, vamos delimitar o Brasil, vamos localizar o Brasil em relação aos paralelos e os meridianos. Bom, em relação aos paralelos principais, observe que a linha do Equador, ela corta o Brasil aqui na parte norte. A linha do Equador, meus caros, é a linha que divide o planeta Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, se o Equador passa aqui no Brasil, ó, significa dizer que eu tenho uma pequena porção de terra localizada no hemisfério norte da Terra e tem a maior parte das terras brasileiras localizadas no hemisfério sul. Darlan, mais ou menos quanto?
Olha só, mais ou menos 7% da área territorial do Brasil está no hemisfério norte. E 93%, portanto, das terras brasileiras estão localizadas aí no hemisfério sul. Então veja que em relação ao paralelo Equador, a linha do Equador, o Brasil possui terras em dois hemisférios. Olha que interessante, no hemisfério norte e também no hemisfério sul. Então, como é que seria a localização aí em relação à linha do Equador? Ora, em relação à linha do Equador, 7% das terras brasileiras se localizam no hemisfério norte e 93% se localiza no hemisfério sul. Bom, continuando aí o estudo, ó, se você pegar o meridiano de Greenwich, pegando aqui o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério oeste e hemisfério leste, o que a gente percebe, moçada? A gente percebe que o Brasil está totalmente em hemisfério oeste ou ocidental. Também vale a dica aqui, né? Você tem que saber aí por quais outros nomes esses pontos são conhecidos. Por exemplo, norte é conhecido como setentrional e sul é conhecido como austral. Então, 7% das terras hemisfério setentrional. 97% das terras hemisfério meridional ou austral, tá? Então, em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil é um país o quê? Ocidental. As terras estão totalmente localizadas no ocidente. Darlan, pronto, localizei em relação aí aos principais paralelos, né, que dividem a Terra em dois hemisférios. Mas, meus caros, também nós podemos localizar o Brasil em relação a um outro critério, que é o critério das zonas térmicas. Você não pode esquecer isso também. O que seria isso? Bom, as zonas térmicas, elas estão exatamente aqui, ó, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Eu tenho a chamada zona equatorial ou zona intertropical, ou também chamada zona tórrida. Então, essa zona equatorial é onde eu tenho as maiores temperaturas, né? A concentração de raios solares. Observe, meus caros, que o Brasil ele é cortado bem aqui no sul, ó, bem aqui no sul, eu tenho aqui o Trópico de Capricórnio. Não esqueça que o Trópico de Capricórnio ele corta o Brasil aqui na altura da região sul. Então veja que uma parte das terras brasileiras está onde? Está nessa outra zona climática que eu chamo de zona temperada. Então, assim como nós localizamos o Brasil em relação aos paralelos e meridianos, eu também posso localizar temperada. Eu também posso localizar o Brasil em relação às zonas térmicas. Como assim? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que basicamente, eu tenho a maior parte das terras brasileiras, se localiza justamente na zona equatorial. Cerca de quanto, Darlan? Pessoal, cerca aí de... você vai encontrar aí os livros trazendo aí cerca de 92% ó, se localiza na zona equatorial e apenas essa pequena parte aqui, né, de 8%, vai se localizar na chamada zona temperada. Então, o Brasil tem terras na zona equatorial e também tem terras na zona temperada. Então, o último critério que eu posso localizar o Brasil é em relação às coordenadas geográficas. Bom,
Aí eu não vou entrar em mais detalhes, senão a gente perderia muito tempo. Mas você falar a latitude e a longitude do ponto extremo norte, a latitude e longitude do ponto extremo sul, a latitude e a longitude do ponto extremo leste e a latitude e a longitude do ponto extremo oeste. Então, você tendo a latitude e a longitude, você localiza, né, perfeitamente o país, tá? Então, eu acho que com essas informações a gente já consegue responder a questão. Vamos voltar lá na questão? Então, a questão lá diz o seguinte. Ele quer a alternativa incorreta. A letra A diz. O Brasil é o único país, olha lá, o Brasil é o único país sul-americano que tem suas terras distribuídas por 3 hemisférios: norte, sul e oeste. Pessoal, será que essa alternativa aqui ela está correta? Vamos olhar aqui no mapa, ó. Deixa eu voltar aqui nesse mapa aqui. Olha só. Esse mapa aqui, ó. Tá aqui a linha do Equador, ó, passando aqui no Brasil, né? Aqui no estado do Amapá, aqui no estado do Pará, enfim, São Luís está bem aqui pertinho da linha do Equador. Olha só, pessoal, o Equador também atravessa Colômbia, também atravessa o Equador e um pedacinho aqui do Peru. Então, será que o Brasil é o único país que possui terras no hemisfério norte, sul e oeste? Negativo. Essa alternativa aqui está errada, portanto, já é de cara a letra A. Então, seria a resposta gabarito da questão letra A. Porque isso aqui está incorreto. O Brasil não é o único. Eu ainda tenho aí, nesse bolo aí, ainda tenho o Peru, a Colômbia e o Equador, que possui terra nos 3 hemisférios. As outras, portanto, devem estar corretas. Vamos então conferir. Santa Catarina está situada totalmente ao sul do Trópico de Capricórnio. Verdade, né? Faz parte da região sul. O Trópico de Capricórnio está ali na altura do estado de São Paulo, o que influencia na sua caracterização climática. Verdadeiro que Santa Catarina tem justamente clima temperado, né? Porque está na zona temperada. Então, a alternativa aqui, verdadeira. O norte e o nordeste são as duas únicas regiões do Brasil totalmente localizadas em zona intertropical. Também verdadeiro, se você observar lá no mapa, né? Como o Trópico de Capricórnio está ali na altura do estado de São Paulo, faz com que a região norte e nordeste estejam totalmente na zona intertropical, o que faz com que essa região tenha climas aí de altas temperaturas muito quentes. A letra D diz o seguinte: o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Nós já resolvemos essa questão, já sabemos que ela está verdadeira. E finalmente, o Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador, também verdadeiro. Nós acabamos de ver isso no mapa. Portanto, resposta correta, gabarito, letra A. Letra A. Vamos então à próxima questão. Bom, quarta questão diz o seguinte: devido à sua grande extensão, pontinhos, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários, que conferem ao país horários pontinhos em relação à hora de Greenwich. Assinale a única alternativa que completa de forma correta as lacunas acima. Então você tem que preencher, né, as lacunas aqui com essas palavras que a questão está dando aqui para nós. Bom, essa questão aqui, meus caros, quer saber de você se você conhece fuso horário brasileiro. Então vamos revisar rapidamente aqui também fusos horários do Brasil, para que a gente possa resolver essa questão com tranquilidade. Então vamos lá. Ó. O que você precisa saber a respeito de fuso horário? Bom, primeiro você tem que saber a localização de cada fuso horário. Ó.
Então você tem que saber a localização de cada fuso horário. Esse gráfico você tem que ter em mente. Como assim, Darlan? Porque, pessoal, a contagem das horas começa pelo GMT, Greenwich Mean Time, onde fica aqui o meridiano de Greenwich, tá? Então começa a contar as horas. Então aqui eu tenho, ó, basicamente os fusos horários, um espaço de quantos graus? De 15 graus. Cada espaço desse corresponde a uma hora. Por isso que eu gosto sempre de falar para os meus alunos a chamada equação geral dos fusos horários. Vou colocar isso na folha em branco para você anotar comigo. Olha aí, ó. Vou botar aqui, ó, equação geral dos fusos horários. Olha só como é fácil, ó. Um fuso horário equivale a 15 graus, que equivale a 15 meridianos, que equivalem a uma hora, Um fuso horário é 15 graus, que equivale a 15 meridianos, que equivale a uma hora. Todo o segredo de fuso horário está bem aqui nessa equação. Outro aspecto em relação à contagem das horas. Então, como é feita a contagem? Para a direita, ou seja, para o leste, as horas aumentam. Para a esquerda, ou seja, a oeste, as horas diminuem. Então, o sistema de fuso horários funciona exatamente assim. Para a direita, as horas aumentam, para a esquerda, as horas diminuem. Lembra disso? Então, vai aumentando quanto? De uma em uma hora, a cada 15 graus uma hora. Eu também criei um mnemônico que os alunos adoram. Quer ver como é que esse mnemônico é lá na aula geral sobre fusos horários, né? Eu quero aprender quanto vale um fuso horário. O fuso horário vale 15 meridianos valem. Esses mesmos meridianos eu posso medir em grau, que equivale a uma hora nesse mapa mundial. Se eu ando para a direita, muitas horas vou ganhar, mas se ando para a esquerda, essas horas vão baixar. Até tossi aqui, deixa eu beber uma água aqui. Pois é, esse mnemônico, essa música serve para você gravar como é que funciona os fusos horários. No caso do Brasil, olha aqui como está aqui no mapa. Ó. Eu vejo que o Brasil aqui no mapa tem um fuso, 2 fusos horários, 3 fusos horários, 4 fusos horários. Portanto, o Brasil possui 4 horários diferentes. Por quê? Por causa da distância, né, de oeste para leste, ó, foi o que a gente viu. Então a distância longitudinal do Brasil é tão grande, ou seja, eu tenho muita longitude, né? A longitude ela vai aumentando à medida que a gente vai aqui para a esquerda. A longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então a longitude é grande que eu tenho aí o território brasileiro sendo abrangido por 4 fusos horários. Não posso esquecer que o primeiro fuso horário brasileiro ele está atrasado em relação ao GMT 2 horas. E abrange somente as ilhas oceânicas. Depois, o segundo fuso horário brasileiro está 3 horas atrasado em GMT e ele abrange, ó, essa área aqui, ó, que eu tô
circulando de vermelho e que está aí de rosa, justamente no mapa, E bom, então essa área aqui de rosa, que envolve aí a região nordeste do Brasil, que envolve aqui a região sudeste, a região sul, parte da região centro-oeste aqui do Brasil, eu vou ter justamente 3 horas atrasado em GMT. Esse fuso horário aqui é o chamado fuso horário oficial, né? Quando a gente liga o rádio e diz lá a hora oficial do Brasil, a hora de Brasília. Por que é a hora oficial? Porque é o fuso que abrange a maior parte do território brasileiro, tá? Depois eu tenho o terceiro fuso horário brasileiro, ó, que está atrasado 4 horas ao GMT e está atrasado 1 hora em relação à hora oficial do Brasil, que abrange aí justamente os estados de Roraima, ó, abrange aí parte do Amazonas, você tem aí Rondônia, Mato Grosso do Sul. Então, esses estados aí, parte aqui do Amazonas, eu vou ter 1 hora atrasada em relação a Brasília. Olha que coisa! Então, quando aqui é meio-dia em Brasília, aqui justamente no Mato Grosso do Sul, ó, vai ser o quê? 11 horas. Vai ser menos 1 hora. Aqui no Mato Grosso, ó, Mato Grosso é aqui em Mato Grosso do Sul, ó, vai ser o que? 11 horas, ó, assim como nas demais regiões aqui, ó, aqui em Rondônia, aqui na parte do Amazonas, em Roraima, então vai ser 1 hora atrasada em relação à hora oficial. E finalmente o último fuso brasileiro, o quarto fuso, está 5 horas atrasado em relação ao GMT e 2 horas atrasado em relação a quem? A hora oficial do Brasil. Então, nesse mesmo exemplo, ó, eu tenho o extremo do estado do Amazonas e tenho o estado do Acre aqui, inclusive a capital, né? Rio Branco. Então, nesse mesmo exemplo, ó, quando em Brasília é 12 horas, quando em São Luís do Maranhão, é 12 horas, aqui em Acre, Rio Branco, vai ser o quê? Menos 2 horas. Então, aqui 11, aqui vai ser o quê? 10 horas da manhã. Então, é assim que a gente confere aqui os fuso horários. Portanto, meus caros, feita essa revisão aí de fuso horário, vamos voltar lá para a questão e agora a gente vai conseguir responder a questão sem dúvida nenhuma. Vamos voltar lá na questão? Então a questão diz assim, ó, devido à sua grande extensão, aí aqui, ó, eu vou preencher com longitudinal ou latitudinal. Ele tem uma distância grande assim, ou ele tem uma distância grande assim para ter vários fuso horários? Nós vimos que ele tem uma distância grande assim, ó. Portanto, é uma distância longitudinal, que vem de longitude, né? Então, ó, não pode ser latitudinal, ó. Geográfica não tem nada a ver. Latitudinal também está errado. Então, eu vou preencher aqui com longitudinal, tá? Longitudinal. E aqui, ó, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários que conferem ao país horários o quê? Nós vimos que os horários são o quê? Atrasados, né? As horas do Brasil, elas são atrasadas em relação à hora de Greenwich. Então aqui, ó, eu vou ter adiantado, tá errado, e aqui, ó, longitudinal e atrasado. Portanto, a resposta correta seria a letra D, aquilo que seria a letra D. Tudo bem? Vamos então a mais uma questão, continuando aqui nossa correção, dessa vez agora questão sobre relevo brasileiro. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes.
Esta classificação distingue 3 tipos de compartimento que são. E aí você tem aqui as estruturas, né? Enfim, o que essa questão está querendo saber de você? Se você conhece geologia brasileira, se você conhece relevo brasileiro, se você conhece estrutura geológica brasileira. Então vamos lá, mais uma vez, revisar aqui a matéria rapidamente para que a gente possa ser capaz de resolver essa questão. Muito importante também, dar uma dica aqui, você precisa estudar a parte geral, é sempre importante, para que você conheça a geologia, as eras geológicas, as estruturas geológicas e possa aplicar isso na geografia do Brasil, tá bom? Mas eu trouxe aqui um mapa de relevo das estruturas do Brasil, geomorfologia, para que a gente possa resolver essa questão e você se familiarizar com isso. Olha só, em termos de unidades morfoestruturais ou geomorfológicas, o Brasil, meus caros, na classificação mais recente, mais utilizada, que é a classificação de Jurandir-Ross, eu já vi questão de prova também cobrar isso. Você tem que saber a classificação. Jurandir-Ross, não esqueça, Jurandir-Ross. Nessa classificação, eu vou ter o Brasil aí basicamente formado por essas 3 estruturas geomorfológicas: planaltos, as planícies e as chamadas depressões. Então, o que são os planaltos? O que são os planaltos? Pessoal, os planaltos basicamente são formas de relevo um tanto elevadas. Ó, aqui na figura está aqui, ó, o planalto, né? É mais ou menos plano, mas tem uma estrutura elevada, uma altitude geralmente superior a 300 metros. Então, a geomorfologia classifica o planalto justamente em relação aí ao perfil altimétrico dessas estruturas. A planície, ó, você pode observar que ela é mais baixa, né? Então, a planície ela é mais baixa, né? São unidades de relevo que são geologicamente mais recentes, né? Você tem aí a atuação de vários fatores exógenos que influenciam aí na formação das planícies. Geralmente essas planícies elas se localizam próximo a rios, e se a gente observar aqui, vamos voltar aqui para o mapa, ó, as planícies, ó, é essa parte amarela. Ó. Você tem a planície costeira, a planície da Amazônia, ó, uma planície aqui no centro do Brasil, a planície do Pantanal Mato-Grossense. Então, veja que a maior parte do território brasileiro, isso aqui também é uma dica muito importante, ela é formada por planaltos e depressões. Os planaltos estão representados aqui, ó, justamente por essa cor aqui mais vermelha, né? Ó, planalto, ó. E a parte verde são as depressões, ó. Então aqui é depressão. Veja, maior parte do território brasileiro é formado por planícies e depressões. Essa classificação ela mudou aí ao longo do tempo, então muita prova cobra isso. Então, qual é a quantidade, na verdade, né? É formado basicamente por planícies e depressões. Planalto não, fica em terceiro lugar em termos de estrutura geomorfológica, tá? Aliás, eu mesmo estou confundindo aqui, pessoal. A maior parte é formado o território brasileiro pelas depressões e pelos planaltos. Depressões e planaltos, a maior quantidade. E a planície em menor quantidade, né? Eu acabei meio que trocando as bolas aqui, tá? Mas a maior parte formado justamente por depressão e planalto. Planície, como é muito recente também, aí você vai ter menos, né, em termos de quantidade. A depressão ela é caracterizada por isso aqui, ó, é como se fosse um buraco, né? São as partes mais baixas do relevo.
E aí eu tenho a divisão entre depressão absoluta, porque está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, porque está acima do nível do mar. Outra dica que eu quero te dar é em relação às estruturas geológicas, que é a questão cobra. Você vai ver que cobra, então eu vou logo falar aqui, ó. Basicamente, você tem as estruturas, chamada estrutura geológica. Eu tenho basicamente três tipos. São os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, e os chamados dobramentos modernos. Vou abreviar aqui, dobramentos modernos. Quem é que representa esses dobramentos modernos? São as cadeias de montanhas. O que eu preciso saber em relação ao Brasil, que sempre cai em prova, e nessa questão aqui foi colocado, é que no Brasil, meu caro, não existe dobramento moderno. Não esqueça isso. No Brasil eu não tenho cordilheira de montanhas, eu não tenho altas montanhas. Tem algumas serras, alguns montes, são outras estruturas de relevo, mas não montanhas. Portanto, no Brasil não tem dobramento moderno. Voltando então para a questão, agora sim, ó, dá para a gente responder. Esta classificação distingue três tipos de compartimento que são, ora, agora ficou fácil, né? Planaltos verdadeiro, planícies verdadeiro. Olha aqui, ó. Toda prova coloca isso, ó. Dobramentos modernos, errado, tá? Errado. Brasil não possui dobramento moderno, por isso a letra A não é. Escudos cristalinos, verdadeiro. Bacias sedimentares, verdadeiro. E olha lá de novo, quem está aqui, ó. Dobramentos modernos, falso. Elimina essa. Planaltos, verdadeiro. Planícies, verdadeiro. Depressões, verdadeiro. Gabarito, letra C, né? Aqui, ó, plataforma continental. Não, isso aqui é relevo submarino. Não é disso que a questão está tratando. Talude continental também relevo submarino, portanto a questão ela quis trazer uma outra coisa aqui para confundir. Chapadas é uma variação geomorfológica, né? Chapadas até tem muitas chapadas, mas não está no contexto de classificação aqui geomorfológica. Aqui depressões, beleza. Bacias sedimentares, na verdade, isso aqui é uma estrutura geológica, né? Então, foge do contexto da questão. O que a questão estava querendo saber são as formas de relevo, né? São as formas geomorfológicas, como nós vimos aqui, que são basicamente essas três: planaltos, planície e depressão. Próxima questão, sexta questão. Sobre a divisão político atual do território brasileiro, é correto afirmar que o Brasil é uma república federativa. O Brasil é uma república federativa formada por... meus caros, essa questão quer saber se você conhece a divisão político-administrativa do Brasil. E isso você tem que conhecer, né? Tem que conhecer o nosso país. Então a questão quer saber quantos estados, né? Nós já vimos no mapa anterior a divisão político-administrativa do Brasil, e eu trouxe aqui mais um mapa, né, para você conferir aqui a divisão político-administrativa do Brasil, e para a gente justamente, se você for conferir cada estado, né, eu não vou conferir aqui porque vai perder muito tempo. Se você for conferir cada estado aqui, você certamente saberá que o Brasil ele tem basicamente na divisão oficial, né? Eu tenho 26 estados e tenho o chamado Distrito Federal, que está aqui, né? O Distrito Federal. E isso forma aquilo que nós chamamos de 27 unidades federativas, né? Então, o Brasil, pessoal, é uma federação porque ele é formado pela União, pelos estados e pelos municípios, tá? Formada pela União, pelos estados e pelos municípios.
e pelo Distrito Federal, DF. Então, em termos aí de estados e Distrito Federal, eu tenho 26 estados e tenho justamente um Distrito Federal. Então, voltando lá na questão, agora ficou fácil, né? Eu tenho 27 estados? Não. 27 estados? Não. 26 estados, 3 territórios? Errado. O Brasil não tem território. 26 estados e o Distrito Federal? Aí sim, verdadeiro. Resposta correta, a letra D de dado. Aqui 26 estados, correto. 2 territórios. O Brasil não tem território. O Brasil já teve território no passado, mas hoje em dia não consta mais a existência de territórios aqui no modelo federativo do Brasil, tá? Questão muito fácil, muito simples. Basta que você conheça o mapa da divisão político-administrativa do Brasil e você tem em mente que são 26 estados e Distrito Federal. Aí esses 26 estados divididos aí nas 5 grandes regiões do Brasil que nós já vimos, tá bom? Próxima questão, 8ª questão, estamos terminando, né? Caminhando para o final. A região do Brasil que possui a maior extensão territorial é... Também questão clássica para você conhecer justamente a dimensão aí das regiões brasileiras, né? Se você conhece a divisão político-administrativa do Brasil. Nós já vimos o mapa, vamos ver mais uma vez para a gente poder visualizar, né? E eu trouxe também essa tabelinha aqui para facilitar aqui a questão, ó. Você tem a região Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. E aqui você observa claramente, né? Até no olho dá para perceber isso, que a região Norte do Brasil é a que possui maior extensão territorial. Então, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, aqui nesse mapa aqui, ó, melhor, nesse mapa aqui dessa questão que a gente fez, ó, dá para perceber melhor, né? A região norte aqui, ó, no olho dá para ver, né, pessoal? No olho dá para ver que a região norte do Brasil, ela é a maior região, ó, em termos de extensão territorial, né? Sem dúvida nenhuma. Então, aqui na tabela eu tenho a região norte em primeiro lugar, seguida aí pela região centro-oeste em segundo lugar, depois a região nordeste colada em terceiro lugar, seguido pelo sudeste em quarto lugar e a menor região do Brasil, a região sul, composta aí de 3 estados. Portanto, a resposta aqui muito fácil, muito tranquila. Eu tenho aí resposta letra A, região norte, como a região que possui maior extensão territorial do Brasil. Próxima questão, 8ª questão agora, né? 8ª questão diz o seguinte: nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplanados por processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos como a calagem, para viabilizar a produção agrícola. Aí tem a referência aqui do livro. O domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima é... E aí você tem aí os vários domínios, chamados domínios morfoclimáticos, né? Para você identificar quais as características fazem parte disso aí, tá? Olha lá, você precisa conhecer então esses domínios morfoclimáticos, ou chamados biomas. Aqui no Brasil, meus caros, ó, o domínio morfoclimático da Amazônia, aqui na região Nordeste, né? A maior parte aqui da região Nordeste, o chamado bioma da Caatinga. Você tem aí grande parte aqui, ó, uma parte da região Nordeste,
toda a região, praticamente toda a região centro-oeste, parte da região sudeste e centro-oeste aqui, eu tenho o bioma do Cerrado, na parte central do Brasil. Aqui o bioma do Pantanal, específico aqui, o chamado bioma da Mata Atlântica e o chamado bioma do Pampa Gaúcho. Quais as características que a questão se refere? Meus caros, as características se referem justamente ao bioma do Cerrado, tá? Então, nessa região aqui, quem já teve a oportunidade de viajar para Brasília, né, para estados ali da região centro-oeste, sabe que ali a vegetação é o cerrado, que também é considerado um bioma, o bioma do cerrado, que é bastante rico em termos de fauna, de flora, etc. Mas, contudo, a questão do solo, o solo da região centro-oeste é um solo pobre, tá? É um solo que foi formado muito antigo, né? Nas primeiras eras geológicas aí, formação de planalto, como fala no texto. E quem já foi em Brasília sabe, né, que aquele solo vermelho, né, de barro, é um solo barrento, um solo pobre. Então, o que os agricultores fazem para plantar alguma coisa? O que os agricultores fazem para ter as suas culturas ali, né? Para plantar vários vegetais, frutas e soja e tudo mais. O que eles fazem? Eles têm que corrigir a acidez do solo. E isso se faz através da aplicação de cal. Cal é calcário, né, que regula, que equilibra a acidez do solo. Por isso o nome do processo é calagem, do que diz lá na questão, tá? Então, voltando aqui, ó, a calagem é justamente isso. Então, aqui é uma questão que você tem que realmente conhecer os domínios, né? Formação mais antiga, planaltos antigos, justamente a parte central do Brasil, onde eu tenho justamente aqui o bioma do Cerrado. Portanto, a resposta seria aquilo que seria a letra A. Beleza? Seguindo em frente, penúltima questão. Então, eu trouxe até um resumo aqui dos biomas brasileiros, tá? Depois você tira um print aqui da tela, os principais biomas com suas características. E aí, para você conhecer bem aqui o bioma da Caatinga, né? O mesmo mapa, só que com mais detalhes aqui. Bom, a nona questão diz o seguinte. A população brasileira cresceu 0,9%. A população brasileira 0,9%, segundo dados do IBGE. Neste ano, o Brasil tem 201,3 milhões, ou seja, 1,79 milhão a mais do que no ano passado, tá? O crescimento é menor do que o observado entre 2011, menor do que o observado em 2011 e 2012, que havia sido 0,93%. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de crescimento da população caia até 2042. O ritmo de crescimento. Ano em que a população brasileira para de crescer. A população vai crescendo cada vez menos até 2042, quando começa a diminuir, disse ele. Aqui tem a referência, tá? Uma possível consequência direta da progressiva diminuição do crescimento populacional do Brasil nos próximos anos é, meus caros, essa questão trata de geografia humana, de geografia da população, demografia, características da população, né? Crescimento populacional. Bom, de uma maneira geral, os países eles têm uma fase de explosão demográfica, de crescimento demográfico, mas eles também têm uma fase de chamada transição demográfica. O que é essa transição demográfica? É uma gradativa diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade que faz com que o crescimento vegetativo da população ele vá
diminuindo aos poucos. Ou seja, a população vai envelhecendo, melhora a qualidade de vida, a população envelhece, há uma tendência de diminuir as taxas de mortalidade e também diminuir as taxas de natalidade. Até que chega um ponto que o país ele nem vai mais crescer, né? Ou então ele vai ter até um crescimento negativo, né? Vai ter menos população, né? Se isso acontecer. Mas a tendência de países em desenvolvimento é essa transição demográfica, enquanto que os países desenvolvidos estão aí numa fase mais de envelhecimento da população de uma maneira geral e até com crescimento às vezes negativo, né? De não nascer mais ninguém e morrer mais pessoas, né? A taxa de mortalidade. Então aqui eu trouxe para você justamente isso, resumido aquilo que eu acabei de falar para você, que é a evolução do crescimento. Eu tenho uma fase primeira aqui que é de alto crescimento da população, isso se verificou até 1920. Depois eu tenho até 1940 um crescimento que é chamado de lento, com altas taxas de natalidade e mortalidade, né? Então, se são altas, não vai ter crescimento, lento. Depois eu tenho 1940 a 91 a fase de explosão demográfica com maior crescimento, porque eu tenho elevada taxa de natalidade, mas a mortalidade ela baixa. É o período de explosão demográfica, como eu falei. E finalmente, a partir de 91, eu tenho aquilo que nós chamamos de transição demográfica. Eu tenho um menor crescimento e, portanto, maior envelhecimento da população. Então, se você tiver conhecimento justamente disso, você consegue responder essa questão, né? Então, aqui, ó, qual é a causa da diminuição do crescimento? A redução do número de mortes? Não, a redução do número de mortes não é o principal fator. O principal fator é justamente, pessoal, o envelhecimento aqui, ó, na letra B da população. Envelhecimento da população. Aí aqui, ampliação da população economicamente ativa, né? Não tem relação. O que vai ter relação são as taxas de natalidade e mortalidade, que hoje no Brasil elas tendem a ter uma diminuição. Aí, controle de migrações é movimento populacional, também não tem nada a ver com a questão. Aí o fim do inchaço habitacional na metrópole, enfim. Quer dizer, a resposta correta mesmo é o envelhecimento da população. Finalmente, a última questão, 10ª questão, para a gente encerrar aí com chave de ouro, essa nossa revisão aí que eu tentei ser rápida, nós vamos tratar aqui do seguinte: a falta de mobilidade urbana do Brasil, um problema recorrente nas grandes metrópoles do país, vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis. Dentre suas principais causas, podemos destacar exceto, olha lá, ó, de novo, para você marcar aqui a resposta que é errada, que não é correta, né? Então ele quer saber quais são as principais causas, né, que nós temos aí dessa questão da falta da mobilidade urbana, né, que vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis. Então, para a gente resolver essa questão, você tem que entender que a mobilidade urbana é uma das grandes questões, né, do século XXI, na medida em que o homem do campo sai cada vez mais para as grandes cidades, é a chamada hipertrofia, né, das cidades, as cidades vão crescendo cada vez mais de forma desordenada, cada vez mais vai faltando espaço. Então você vê que as grandes metrópoles cada vez mais têm imaginado soluções, né? Uso de patinetes, uso de bicicleta, uso de skate, uso de, enfim, de vários outros tipos de transportes alternativos, inclusive, para facilitar a mobilidade urbana, né? Um sistema de transporte mais moderno, como trem, metrô, né? Vias próprias para ônibus, né? Os chamados corredores expressos, modificações pontuais no trânsito, semáforo, enfim, tudo isso, rampas, né, para a mobilidade das pessoas idosas com deficiências, também é uma questão muito importante. Então, ele está querendo saber se você conhece justamente essas soluções aí.
Eu trouxe também para você aqui, para a gente resolver essas questões, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a lei incentiva a priorização do transporte coletivo, público e não motorizado, em vez do individual, particular e motorizado. E tem o objetivo de reduzir as desigualdades, promover a inclusão social, promover acesso a serviços básicos, equipamentos sociais, melhorar as condições urbanas da população, acessibilidade e mobilidade, promover o desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso tem a ver com essa questão aí da mobilidade urbana dentro do tema urbanização. Então, resolvendo a questão, então, meus caros, a gente vai ver o seguinte. Então, lendo a questão, ó, a falta de mobilidade urbana no Brasil é um problema recorrente nas grandes metrópoles, é verdade. Vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis, verdade. Dentre suas principais causas, ou seja, a falta de mobilidade urbana, nós podemos destacar o quê? Exceto o crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras, correto, né? Acabei de falar que esse crescimento ele gera justamente esse inchaço das cidades, o que faz com que a gente fique sem espaço. A precarização dos sistemas públicos de transporte urbano, exatamente, tanto é que a proposta é você ampliar essa rede de transporte, porque com menos transporte você vai ver os ônibus lotados, o metrô lotado, e isso dificulta, obviamente, né, as pessoas tendo que perder aí 1 hora, 2 horas para se deslocar para o trabalho. As políticas urbanas e sociais que privilegiaram o uso do automóvel, exatamente, né? Quando você privilegia a indústria automobilística, cada vez mais automóveis sendo vendidos, né? O sonho de consumo, né? Antigamente era assim, né? O sonho de consumo das pessoas era o automóvel, era ter um carro, comprar um carro. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Tem aí as motos, tem as patinetes, enfim, que são alternativas para esse transporte moderno e urbano. A falta de investimentos públicos em política de mobilidade, verdade. Também isso é causado, né? É a principal causa de você ter essa falta justamente de mobilidade urbana. O setor público, né, o Estado, ele não investe em políticas de mobilidade, daí todo esse caos, essa confusão. Então só pode a alternativa, o gabarito da questão é a letra E, que é a única, né? Que diz assim: o excesso de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus nos grandes centros citadinos, né, nos grandes centros urbanos. Então, pelo contrário, né, isso aí facilita a mobilidade urbana, né? Então seria a única aí incorreta, a exceção aí que a questão estava pedindo. Então, o uso de ciclovias, de faixa de segurança, né, de faixa exclusiva para ônibus e tudo mais, justamente facilita essa mobilidade urbana. Tá bom? Então, com isso, meus caros, a gente termina aqui nossa revisão. Tentei ser o mais rápido possível, né? Pelo tempo que a gente tem aqui. São 10 questões. Realmente, eu gostaria de falar mais coisas, de aprofundar mais coisas, mas a gente vai aprofundando aí no decorrer das aulas aí que a gente postar aqui para você, tá bom? Você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí para você ter aí as notificações sempre aí das nossas aulas, das nossas revisões e de resoluções de questões. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima aula, até a próxima revisão.